Vamos então seguir em frente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, PCP, para colocar as suas questões. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando mais uma vez o Sr. Professor António Mendonça, sobre esta questão do cumprimento estrito da legalidade que mencionou nas suas intervenções e a obrigatoriedade, ao fim e ao cabo, que aqui veio explicar de continuar com a concessão na Fertagos, portanto, essa obrigatoriedade que decorria da lei. Eu pergunto-lhe se alguma vez viu algum documento que lhe informasse a si que era obrigatório continuar com a concessão na Fertagos a partir do final da sua concessão e do seu prazo em 2010. Sr. Professor, é que seja no contrato de concessão do tal Decreto-Lei 78 de 2005, seja na citação que é feita no relatório da Comissão de Negociação que o senhor nomeou e que depois lhe apresentou os trabalhos de conclusões do processo, as referências nunca são no sentido da obrigatoriedade. A própria comissão que o senhor nomeia refere sempre desde o início que a prorrogação do contrato em apreço poderá, sem prejuízo das negociações, ocorrer se, e vêm as tais duas questões, e por força do número 1 da base 3 das bases revistas de concessão, o contrato pode ser prorrogado por um período adicional de 9 anos. Portanto, o que está aqui em causa era a possibilidade e não a necessidade ou obrigatoriedade de continuar com aquele contrato a um privado. E aquilo que eu lhe pergunto, quando há pouco nos disse, ainda agora, que todas as possibilidades foram consideradas, eu quero lhe perguntar se alguma vez pessoalmente viu a lei e este relatório que lhe foi submetido, que só fala do verbo poder e nunca fala do verbo dever e nunca coloca nenhuma obrigação ao Estado nessa matéria. O professor catedrático aqui é o senhor, mas o conceito de condição necessária, mas não suficiente, é-lhe familiar. Portanto, eu quero lhe perguntar se, sendo estas condições necessárias, se automaticamente as considera suficientes pelo facto de serem exigidas. Sr. Doutor, em que momento é que chamou alguém da CP para discutir com a CP a possibilidade da exploração deste serviço ser feita diretamente pelo Serviço Público? Não se colocou, então, a perspectiva de, em alternativa à exploração por uma empresa privada, ser o Estado diretamente a fazer a exploração do serviço? Todas elas foram ponderadas. E quais foram? Eu não lhe vou dizer aqui, até porque corro o risco de não me lembrar de todas, porque o processo já foi, digamos, há um tempo, mas o que eu quero dizer é que várias foram... Mas já agora, mas lembra-se de alguma alternativa equacionada? Essa é uma delas, sem dúvida. Mas não era a única. E esta foi equacionada? Foi equacionada, teoricamente, como foram uma série de outras hipóteses. Em que termos é que foi equacionada esta hipótese? Sr. Deputado, eu não lhe vou dizer, já não me recordo relativamente... Como é que explica que se considere uma salvaguarda fundamental para o interesse público que se admita, no caso de continuar para além de 2017 o contrato com a Fertagos, que a empresa paga ao Estado um pouco menos de 4 milhões de euros no final da segunda década, depois de receber mais de 102 milhões de euros na primeira década da concessão? Sr. Doutor, o senhor fala na ligação Lisboa-Setúbal que passa a partir do momento de... Eu se calhar vou esperar um bocadinho, Sr. Presidente. É um intervalo e ninguém me informou. Eu sei que a hora vai adiantada, mas peço um esforço de algum silêncio para que nos possamos fazer ouvir. Sr. Deputado, queira prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Doutor fala aqui da ligação a Setúbal que aconteceu a partir de 2005 e que isso é um fator diferenciador do processo, mas a partir de 2005, precisamente nesses 5 anos após a ligação a Setúbal, o Estado pagou à Fertagos, em resolução do Conselho de Ministros, 57.644.111 euros. Isto compara com os 3.600.000 que diz que a Fertagos, e que está na lei, que a Fertagos vai pagar ao Estado. O que eu lhe pergunto é como é que se pode comparar, lá está, 5 anos a mais de 50 milhões de euros, com os um bocado menos de 4 milhões que são aqui apresentados como uma grande conquista, já em velocidade de cruzeiro da concessão, em que supostamente a estabilização do processo até permitiria resultados muito mais favoráveis do que esse arranque
glorioso dos primeiros 10 anos com lucro garantido de 11%. Como é que isto se explica? Muito obrigado. Disse, entretanto, que no início do processo de negociação falou aqui numa base tarifária média, comparativamente entre a CP e a Fertagos, que é uma coisa que dá que pensar para quem não estiver muito familiarizado com o setor, é que a base tarifária média é a receita por passageiro quilómetro. Portanto, se formos só 2 passageiros a fazer as viagens, nós os dois pagamos metade da tarifária e isso não tem nada a ver com aquilo que pagamos em termos de passe. Porque em termos de passe, aquilo que tem a ver com a diferença entre a ligação de Pragal a Lisboa com a ligação de Queluz a Lisboa, por exemplo, que são 10,8 km, na altura em que a negociação começou, a assinatura da CP era 21,5 € e da Fertagos era 33,95 €. E comparando Setúbal, que era 52 km, na Fertagos, que era 106 €, com a ligação à Zambuja, na CP, que era 45,20 €, o senhor Dr. António Mendonça bem pode falar de BTMs e de passageiros quilómetro, porque o que as pessoas bem se lembram é de quanto é que pagavam e quanto é que pagam nas tarifas para vir trabalhar para Lisboa. E convenhamos aqui que o segmento de mercado de Pinhal Novo Setúbal não será aqui o mais ilustrativo para o setor ferroviário. Por outro lado, eu queria lhe perguntar, nestas circunstâncias em que as pessoas pagavam, desculpe o plebeísmo, com língua de palmo, e ainda hoje pagam as tarifas neste meio de transporte, quando o Estado já tinha garantido durante uma década uma taxa interna de rendibilidade acionista que estava a algures entre os 10% e os 11%, como é que o senhor, tomando posse e iniciando funções como ministro, desencadeia um processo de negociação e alguma vez pensou coisa diferente de o que lá vai? O que aqueles senhores ganharam está ganho, o que se perdeu com eles está perdido e a partir de agora vamos negociar como se lançássemos um concurso novo? Era esta a pergunta que eu gostava de colocar, é se naquela altura o espírito que presidiu à negociação por parte do Estado foi o que lá vai, lucros líquidos de 10% garantidos, é uma coisa que para aqui é irrelevante. É uma questão concreta que eu queria colocar. Portanto, o lucro garantido passou de 10,5% para 7%. O setor perde na percentagem de 2 para 1, comparando o preço que as pessoas pagam. É disso que eu estou a falar. E, portanto, quando o senhor se coloca insistentemente, e eu registro e respeito a sua opção técnica, de considerar como radiografia do setor o troço e o segmento de mercado de Pinhal Novo Setúbal, registro que opte por esse ponto de vista, não é o meu. O meu é, para ir trabalhar para Lisboa, as pessoas saem do Pragal e pagam tanto. Saem da linha de Sintra, da linha da Zambuja, da linha de Cascais e não pagam nem pouco mais ou menos esse montante. Com uma outra questão, e aqui coloco a minha última pergunta, nesta ronda. No relatório da Comissão de Negociação são colocados os 7 pontos que constam das orientações da tutela à Comissão de Negociação em termos de objetivos. Liberdade tarifária até um ponto percentual acima da taxa de inflação prevista. Só a partir daí é que o excedente reverte em 75% para o Estado e 25% para a concessionária. O términos fica da ligação em Roma-Arieiro, não vai até o Oriente, que é para não haver mais investimentos. Eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, qual foi o critério, naquilo que foi do seu conhecimento enquanto Ministro, para a definição destes objetivos e destes 7 pontos concretos que foram dados como mandato à Comissão de Negociação. Sr. Doutor, com o devido respeito, isso faz lembrar o argumento ontológico segundo o qual, se Deus é perfeito, então existe. O Dr. António Mendonça acaba de nos explicar que as razões que levaram à definição destes 7 pontos e não outros é porque eram estes aqueles que melhor defendiam o interesse público. Não, portanto, se Deus é perfeito, então existe. Perguntava só se a questão do passo social foi um elemento que tenha chegado à sua consideração, o facto do passo social intermodal ser excluído desde o início até hoje na utilização deste meio de transporte, portanto, o passo social, o L12, o L123, etc., ainda hoje não podemos utilizar nesta ligação, e se alguma vez, inclusivamente das discussões que nós tínhamos quando o senhor era Ministro e que vinha cá a esta casa debater connosco e que nós colocávamos insistentemente esta matéria, se nessa altura alguma vez isto teve eco no Governo e se estas matérias durante a renegociação foram consideradas o problema ao nível do tarifário da integração no passo social. Termino por aqui. Muito obrigado. Então o passo social ficou excluído porque...